LDB da VUNESP. No vídeo anterior nós ficamos na questão 10, agora vamos para a questão 11. Vamos lá. A Lei número 9.394 de 96 estabelece diretrizes e bases da educação nacional e, em seu artigo 26, destaca que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos, voltada a atender às peculiaridades dos projetos das secretarias de educação de cada estado e território da federação, escolhida pela equipe escolar para cada nova geração de alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º do ensino médio ouvidos os pais, a qual pode ser escolhida dentre 4 tipos já definidos: para metrópoles, para cidades médias, para cidades pequenas e vilarejos e para a zona rural. Definida pela equipe escolar a cada 3 anos, em função da pesquisa de interesses do alunado ou de déficits verificados em seu rendimento escolar. E aí, professor, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Tempo para você! A alternativa correta é a letra A, de acertei uma, graças a Deus, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Próxima questão. Conforme o artigo 34 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a jornada escolar no ensino fundamental, letra A, abarcará no mínimo 5 horas diárias e em turno integral, atendimento igual ou superior a 7 horas. Deverá ser ministrada à distância em caráter optativo, com comprovação de jornada mínima de 4 horas diárias de estudo obrigatórias. Se ofertada na modalidade à distância, deverá ter no mínimo 12 horas semanais de trabalho efetivo e avaliação presencial mensal. Incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Contará com no mínimo 8 horas diárias de trabalho em tempo integral, reservando 2 horas diárias para descanso e lazer. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra D, de decidir estudar. Incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. É o que diz o artigo 34 da LDB. Vou mostrar para você. Olha aí, professor, o artigo 34, marca esse artigo aí no seu coração. Artigo 34, a jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Em relação ao que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional atualmente vigente, assina a alternativa correta. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 6 aos 17 anos de idade e se organiza em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É garantida aos alunos um ensino livre de posicionamentos ideológicos, lastreado na pluralidade e na diversidade de crenças de toda e cada família. Em todas as etapas e modalidades da educação básica, mantém-se a obrigatoriedade da instrução em língua portuguesa, garantindo-se em contextos específicos o ensino de línguas indígenas e da língua brasileira de sinais no contraturno escolar. Mediante requerimento prévio, é garantido aos alunos o direito de se ausentarem de prova ou aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de suas religiões, seja vedado o exercício de tais atividades. O ensino à distância é modalidade permitida a partir do ensino fundamental, desde que cumpridas todas as exigências na manutenção
de polos e na execução do Plano Nacional de Ensino à Distância para o Ensino Fundamental. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra D de doido. Mediante requerimento prévio é garantido aos alunos o direito de se ausentarem de prova ou aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de suas religiões, seja vedado o exercício de tais atividades. É o que diz o artigo 7º-A. Vamos dar uma olhada. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custo para o aluno uma das seguintes prestações alternativas nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. É isso aqui, olha, dá uma olhadinha lá no artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal, tá? Artigo 5º, inciso 8, professor. Estuda, o sonho é seu. Próxima questão. Conforme a Lei Federal número 9.394 de 96, a LDBN, artigo 22, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, além de prever no parágrafo único do referido artigo que são objetivos princípios da educação básica: a formação moral e o trabalho disciplinar dividido obrigatoriamente nas seguintes disciplinas: linguagens, matemáticas, ciências da natureza e ciências humanas; obrigatoriedade da formação continuada para professores da educação básica e piso salarial do magistério fixado no valor de 5 salários mínimos; o ensinar e preparar para o vestibular como ações efetivas da escola e o educar como ação da família, excetuando neste artigo a educação infantil; a melhoria do desempenho nas avaliações de larga escala, assim como a oferta de cursos comunitários nas escolas para a promoção da economia local; a alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput deste artigo. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo para você pensar. Alternativa correta, letra E. São objetivos princípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput deste artigo. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Parágrafo único. São objetivos princípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput deste artigo. Fixa isso aí no seu coração, professor, e vamos para a próxima questão. O que é o novo ensino médio? A Lei número 13.415 de 2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais até 2022. A mudança tem como objetivos garantir a oferta de educação de qualidade a todos os jovens brasileiros e de aproximar as escolas à realidade dos estudantes de hoje, considerando as novas demandas e complexidades do mundo do trabalho e da vida em sociedade. Conforme o artigo 36 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, capacidades de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores, fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social, itinerários formativos que deverão ser organizados por meio de oferta de diferentes arranjos curriculares. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra E de eita, acertei essa. Olha só o que diz o artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, formação técnica e profissional. É isso aí, Juvenal. Próxima questão. O artigo 26 da Lei Federal nº 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. É correto afirmar que esse artigo tem como princípio a equidade e diversidade, simetria e conformidade, uniformidade e unicidade, equidade e solidariedade, uniformidade e incompatibilidade. E aí, professor, fácil ou não? Tempo! Alternativa correta, letra A, equidade e a diversidade. Se você ficou na dúvida, veja, pesquise a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade e equidade, você sabendo isso aí, você consegue acertar esta questão. Próxima questão. Visando atender o parágrafo 4º do artigo 26 da LDB, que estabelece que o ensino da história do Brasil deverá levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígena, africana e europeia, e tomando por base o trabalho de Rezende, é correto afirmar ser necessário que as escolas construam coletivamente o seu próprio projeto político-pedagógico a fim de garantir as diversas especificidades. Promovam ações emanadas das secretarias estaduais de educação para divulgarem um currículo oculto à comunidade. Participem de todos os eventos oriundos das secretarias municipais de educação a fim de divulgarem o trabalho desenvolvido. Desenvolva o plano de ensino proposto pelos conselhos municipais de educação, cuja finalidade é promover o interculturalismo. Cumpram integralmente o plano de gestão escolar estabelecido pelo Ministério da Educação, com vistas a difundir o multiculturalismo. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra A. Essa questão aqui, para você acertar, você tinha que apenas ter um pouco de bom senso e fazer um pouco de interpretação. Questão um pouco interpretativa, um pouco subjetiva, mas não difícil, né, professor? Próxima questão.
De acordo com a Lei Federal 9.394 de 96, artigo 25, será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. À vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros para o atendimento do disposto nesse artigo é uma incumbência do corpo docente, da diretoria de ensino, do conselho da escola, do respectivo sistema de ensino ou de cada estabelecimento de ensino. Tempo, professor, tempo para você pensar. Alternativa correta, letra D de deixa que eu faço tudo, do respectivo sistema de ensino. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo. Anota no seu caderno se você ficou em dúvida. É para fixar no coração. Próxima questão. O artigo 26A da Lei nº 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, letra A, dispõe sobre a adoção de práticas de avaliação do sistema educacional público e privado com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Regulamenta o funcionamento das escolas rurais, estipulando a gradual padronização curricular de modo a aproximar a experiência educativa das práticas urbanas desenvolvidas. Insere como conteúdos programáticos obrigatórios aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir das contribuições dos povos indígenas e dos negros. Institui o ensino fundamental obrigatório de 9 anos como foco na preparação básica para o trabalho e na inserção econômica do educando. Assegura a promoção automática a educandos com mais de 2 anos de atraso escolar como medida de prevenção à evasão e à estigmatização do fracasso. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra C. Insere como conteúdos programáticos obrigatórios aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir das contribuições dos povos indígenas e dos negros. Ficou em dúvida? Vejamos o artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história, cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Marca isso aí, copia esse artigo no seu caderno. O sonho é seu. Você é responsável pelo seu sucesso. Próxima questão. Nossa, falei bonito, hein? Lembrando que na descrição deste vídeo tem um link aí para você baixar mais de 2.000 questões para concurso de professor. Conforme a Lei Federal nº 9.394, artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns, entre outras: atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 6 horas para a jornada integral.
Avaliação mediante exames e testes sem o objetivo de promoção mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Carga horária mínima anual de 800 horas distribuídas por um mínimo de 180 dias de trabalho educacional. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 50% do total de horas. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. E aí, professor? Sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra. Eita, acertei. Expedição de documentos que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Ficou na dúvida, professor? Ficou na dúvida porque você não leu o artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Carga horária mínima anual de 800 horas distribuída por um mínimo de 200 dias de educação de trabalho educacional. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Olha só, uma dica para você, você pega se quiser. A questão que você errar, anota no seu caderno, anotar no seu caderno. Anota no seu caderno a resposta correta de todas as questões que você errar, professor. Faz isso para fixar no seu coração. Faz isso.